Vamos bater palmas, gente. Uma salva de palmas para ela. Boa tarde. Eu sou a Divani Rosa, conforme anunciado. Sou escritora, gosto de escrever em variados gêneros, faço crônicas, contos, poesias. Estou aí aprendendo com os grandes mestres, né? A fazer trovas. Até que vou dizer que faço trovas. Por enquanto ainda não posso dizer não, mas vou chegar lá. E tenho paixão pela literatura infantil. E contação de história é uma parte dessa minha paixão, né? Sou professora, pedagoga e claro que na minha arte eu pensaria nas crianças, né? E estava ali encantada ouvindo a história de Santa Maria e estava encantada, porque nada melhor do que contar as nossas histórias, não é? Isso é essencial. Precisamos contar histórias e precisamos contar as nossas histórias, as histórias que nos são caras, né? E aí, essa história que eu vou contar é minha história, faz parte, é um pedacinho da minha história. O que eu fiz? Peguei um fato lá da minha infância, que é um período da minha história que eu guardo com muito carinho, e ficcionalizei esse fato. E fiz uma história para criança. E eu tenho trabalhado nas escolas de Vila Velha e nas escolas de Vitória, levando a minha história, o meu livro, para as escolas dessas redes, fazendo um trabalho sobre a importância da leitura, estimulando a leitura, estimulando a escrita, estimulando a construção do hábito da leitura, não é? Para a gente contribuir um pouquinho para a mudança do cenário, que a gente sabe que é desfavorável enquanto leitores, né, no Brasil. A gente está longe de ter o cenário ideal, né? Então, a gente está fazendo uma ação para tentar contribuir com esse cenário. Antes de começar a história, eu quero dizer que o Clério, nosso presidente, é um grande exemplo, um grande incentivador para mim. E aí, eu me atrevo a dizer que sou ativista cultural. Tentando seguir um pouquinho do que o Clério faz, mas assim, uma gotinha, né, perto do oceano que ele é. Enfim, resolvi juntar um grupo de escritores via WhatsApp. E esse grupo de escritores se chama Coletivo de Escritores Diversidade Literária. E temos 50 escritores nesse coletivo. E a gente desenvolve diversas ações literárias. A gente está desenvolvendo o Clube do Livro, com leituras de livros que falem da temática diversidade. É via Meet, então facilita para todo mundo. A gente faz saraus a cada 2 meses, e aí o sarau é itinerante, cada vez é em um local. Como temos escritores de diversos municípios do Espírito Santo, daqui de Santa Maria mesmo a gente tem. Temos a Ângela, que está ali atrás, né, Ângela? A Amélia Schultz também faz parte do nosso coletivo, que também é daqui, esteve com a gente aqui ontem. E a gente tem de Tarana, Eglaí, você é da onde mesmo, desculpe? De Nova Venécia, temos de Linhares, enfim. Tá uma diversidade bem bacana lá, a composição de escritores.
E nós vamos lançar, mas trouxemos para mostrar para vocês. Trouxemos para mostrar para vocês, em primeira mão, a antologia produzida, organizada por mim e produzida com os escritos desse coletivo de escritores. Então, é uma antologia em multigêneros e o que dá unicidade a ela é o tema. Todos escreveram sobre o mesmo tema, que está aqui: desigualdade versus equidade. E aqui tem ensaios, tem contos, tem crônicas, tem poemas. Cada um fez a escrita dentro do gênero, né, que se identifica mais. Então vai ser lançada no próximo sarau do coletivo, que será dia 10/12, lá na Academia de Vila Velha, às 16 horas. Então, assim, estão convidadíssimos. Quem quiser comparecer para valorizar, a gente vai ficar muito feliz. E eu queria entregar ao Clério um exemplar, porque o Clério, ele fez a gentileza de prefaciar a nossa antologia. Então, eu trouxe aqui, em nome do coletivo, um primeiro exemplar, que a gente ainda nem está divulgando, né? Para entregar, prometi que entregaria em mãos. Clério sempre muito ocupado, mas está aqui. Clério. Recebeu. E aí, a gente vai fazer a entrega assim, com muito carinho e muita gratidão, porque no meio de tanta coisa, o Clério arrumou tempo para escrever o prefácio da nossa antologia. Então, o coletivo agradece. Aqui tem um cartãozinho para você do coletivo. Ângela, vem para cá, que você é do coletivo também. Vem, Eglaí. Vamos fazer a foto aqui, para depois a gente postar lá. Obrigada. Você me pediu, né? E eu aproveitei uma das madrugadas que eu fico acordado e fiz logo, né? Tive a oportunidade de ler e tem trabalhos maravilhosos aqui. Parabéns a todos, parabéns. Obrigada. Gratidão. E aí, vamos lá. A história que eu vou contar é sobre a mudança. Mas, encerrando o falatório antes da história, eu quero dizer que estou com um livro novo, que é esse daqui, Bruxas Diversas Bruxas. É um tema que povoa o imaginário infantil, né? E admito que eu sou muito criança também, porque eu adoro os temas que as crianças gostam. Esse livro eu ainda vou fazer o lançamento dele. Hoje aqui eu estou fazendo um pré-lançamento, mas eu vou estar lançando ele também na Academia lá de Letras de Vila Velha e vou estar divulgando e convidando vocês. Espero que muitos possam comparecer. Então vamos lá. Dia de Vani Rosa, a mudança. Belinha era uma gatinha tão fofinha. Olha que linda que Belinha era. Um dia, o papai da família onde Belinha morava chegou em casa, reuniu todo mundo assim na sala. A família era grande. Tinha a mamãe, o papai, tinha dois meninos e 4 meninas. Família grande. Belinha adorava morar junto com a sua família. Então o papai reuniu a família para dar uma grande notícia. E disse: família, tem uma novidade fantástica. Comprei
casa pra gente. Vamos sair do aluguel. Agora teremos a nossa casa própria. A família ficou muito feliz. Esperavam por essa notícia há muito tempo e foram comemorar. Os animais também foram comemorar. Belinha com uma sardinha deliciosa e Pretinho, o cachorro da casa, que era o melhor amigo de Belinha, com um delicioso osso. Nossa, estava maravilhoso aquele osso. Se fartaram. Pretinho ficou com a barriga tão cheia que foi deitar, deu um soninho. E Belinha foi refletir. Começou a pensar e começou a ficar preocupada. Ai, meu Deus, vou me mudar, vou para um lugar estranho, uma casa nova, um quintal novo, vou ter que fazer novos amigos. E ficou muito nervosa, muito ansiosa. Resolveu então conversar com seu amigo, o Pretinho. Foi lá na casinha do Pretinho e disse para ele um pouco do que estava sentindo. Falou pro Pretinho assim: não, ai, Pretinho, eu tô tão nervosa, que chega tá me dando dor de barriga com esse negócio de mudança. Pretinho falou: calma, Belinha, calma. Já mudei várias vezes com a família e fica tudo bem. Pelo menos desta vez será a última mudança. E Pretinho foi voltar a dormir. Ainda estava cheio de sono. Dormiu. E Belinha continuou preocupada, mais preocupada ainda. Tanto que subiu no telhado da casa vizinha, onde costumava se encontrar com a sua melhor amiga, a gatinha Mimi. Chegando lá, Mimi apareceu e ela falou com Mimi as mesmas coisas que tinha falado para o seu amigo Pretinho, que estava tão preocupada, né? Fazer novos amigos, nova casa. E aí, ouviu de Mimi que tudo ia ficar bem, que ela não ia sozinha, ia com a família, que era para ela se acalmar. Mas Belinha não se acalmava, não. Ai, meu Deus, a situação só piorava. Mimi resolveu alegrar a vida de Belinha. Vou fazer uma festa surpresa para os meus amigos. Belinha vai se alegrar. Então, Belinha foi para casa e, enquanto isso, Mimi resolveu tudo. Preencheu os convites, mandou para todos os animais da vizinhança e preparou a festa. Nossa, quanta guloseima gostosa! Enfeitou toda a festa, ficou linda. E aí chamou os amigos. Quando Belinha e Pretinho chegaram na festa, ficaram encantados. Nossa, que festa linda! E Belinha ficou tão emocionada, tão feliz. E os amigos comeram, se divertiram, se fartaram, todos juntos. E lá pelas tantas, já da madrugada, a festa acabou e todos os amigos abraçaram Belinha e Pretinho com um gostoso abraço de despedida e disseram: vamos ficar com saudades, mas tudo vai ficar bem. E os dois voltaram para casa com o coração aquecido e dormiram felizes naquela noite. Mas no dia seguinte, a mudança, o caminhão da mudança encostando, os móveis sendo neles colocados, a família entrando e os animaizinhos também. E o caminhão seguiu rumo à casa nova, ao bairro novo, a vida nova. E Belinha só ficava mais nervosa, cada vez mais nervosa, mas tão nervosa, que estava cheia de dor de barriga. Nossa Senhora! E o caminhão cada vez se afastando do porto seguro dela. De repente, ela não aguentou mais a pressão e pulou do caminhão. E
antiga e correu em direção de onde o caminhão havia vindo. Pretinho, que viu a cena, começou a latir desesperado para avisar a família que algo tinha acontecido. As mamães sempre são muito espertas, né, gente? Que me perdoem os papais. Mas o fato é que as mamães percebem tudo, né? E imediatamente percebeu que algo tinha acontecido de errado. Mandou o motorista parar o caminhão e foi verificar. Chegando lá, viu que faltava a velhinha e entendeu que ela provavelmente estava tentando voltar para o antigo lar. Então, chamou a família, disse o que tinha acontecido, dizendo assim: eu vou atrás de Belinha e vocês continuem a viagem. Depois eu vou com Belinha. Assim ficou combinado. E mamãe foi andando mais rápido que podia atrás de Belinha. E foi chamando pelo nome dela: Belinha, 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 Belinha. Lá distante, ouviu bem fraquinho a voz de sua mamãe. Nossa, aquilo fez ela perceber que quando ela chegasse na casa velha, não encontraria ninguém da sua amada família. Então ela parou e percebeu que tinha tomado uma decisão errada. Ai, meu Deus, preciso voltar para minha família. Virou-se novamente em direção agora ao caminhão e começou a correr para encontrar com a mamãe. E correu muito, correu tanto e atravessou a rua sem olhar. Ai, meu Deus, Belinha não viu e foi atropelada por uma bicicleta que estava vindo. E ela caiu desmaiada. Mamãe, que viu tudo de longe, correu até Belinha, pegou ela com todo cuidado nos braços e levou para a clínica veterinária que tinha ali próximo. Chegando lá, veterinário olhou, examinou com muita atenção Belinha e constatou que foi só um grande susto. Nada estava quebrado, ela estava bem. Mas avisou para a mamãe: ela terá que passar a noite aqui para observação. E assim foi feito. Belinha ficou triste, mas entendeu que era necessário. Naquela noite, Belinha sonhou se vendo na casa nova, brincando no quintal novo com o Pretinho, e se viu feliz. E entendeu que a mudança para ela não ia ser uma coisa ruim, e ficou feliz. No dia seguinte, mamãe chegou para buscar Belinha. E ela foi feliz da vida com mamãe para a casa nova, ansiosa por reencontrar todos da família. Quando chegaram em casa, todo mundo queria averiguar se Belinha estava bem. Belinha foi passada de mão em mão, todos olhando se ela estava bem. E aí, ela, depois que todos averiguaram que sim, ela estava bem, ela foi junto com o Pretinho para o quintal da casa. Finalmente conheceu o quintal novo. Que legal! Foram explorar juntos o quintal novo e brincaram muito. E Belinha aprendeu uma lição. Belinha aprendeu que não importa a casa onde mora ou o lugar onde se mora. O que importa mesmo é que a gente mora com a nossa família, que é quem nos ama, nos cuida e nos protege. Obrigada. Obrigada, gente. Conforme eu falei, essa história partiu de um fato verdadeiro, que aconteceu com a nossa gatinha mesmo. Eu apenas peguei o fato e ficcionalizei ele, né? Mas a essência dele é um fato verdadeiro. Já o meu novo livro não tem nada de fato, totalmente imaginação. Bruxas, diversas bruxas. É o primeiro da série Bruxas que escrevi. Então,
Então eu tenho 9, com esse daqui, 10 histórias de bruxas que compõem essa série. E por que eu fiz uma série Bruxas? Porque eu pesquisando, quando estava fazendo um curso de contação de história, pesquisando histórias de bruxa que eu queria contar, eu percebi que temos poucas histórias de bruxas para crianças. E então eu percebi que temos demanda aí. Então, colegas escritores de literatura infantil, é um tema aí que está precisando que a gente invista nele. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, parabéns. Ótima como sempre, né, Giovanni? Agora nós vamos iniciar um ciclo de palestras. Antes de iniciarmos as palestras, eu vou convidar o nosso secretário-geral, Roberto Vasco, para compor a mesa também, Roberto. Sentar aqui. Pessoal, hoje nós estamos formando a nova diretoria da CLAP-CTC, a nossa academia. Quando nós formamos o Estatuto da Academia, a gente já estabeleceu 5 anos de mandato. Nada de negócio, a maioria das academias são 2 anos. Aí fica aquela preocupação, a pessoa começa um projeto, depois, daqui a 2 anos, tem que renovar a diretoria, aí nós colocamos a nossa 5 anos. Então, hoje, mas eu tenho um problema também, para sábado de manhã, como se diz amanhã. Tem uma outra entidade nacional, eu já falei isso, vou contar de novo para vocês, né? Nas nossas andanças culturais por esse país todo, e a Cleusa já falou isso ontem, né? Nós rodamos, fizemos congresso dos trovadores em Porto Alegre, Porto Velho, Rondônia, Salvador, Petrópolis, Rio, São Paulo, Salvador, Bahia, Recife, Rondônia, Porto Velho, Rondônia, né? Pantanal, Paquetá, na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, Coronel Fabriciano, Timóteo, Acesita, você falou, Magé, da sua terra, Magé também fizemos congresso lá. Então nessa andança tudo, sempre a gente encontra um líder de algum movimento. E ele fala assim, Cléber Costa, você vai fazer isso no Espírito Santo, não tem no Espírito Santo, você vai. É o caso do Ricardo Bezerra, lá na Paraíba, em João Pessoa, ele era presidente nacional das academias jurídicas, falou, Cléber Costa, você vai fazer isso no Espírito Santo. Nós fundamos a academia jurídica, a primeira presidente foi a Luzia Esther Donar, que é a advogada vizinha nossa, a Magnólia ficou como vice, e agora, atualmente, nesse mandato, é a doutora Margarete aqui, Academia de Letras Jurídicas do Estado do Espírito Santo, e a Magnólia continua como vice-presidente, e eu sou o secretário lá, e o Roberto Vasco também participa lá com a gente, tesoureiro da Academia Jurídica. Muito bem, e aí, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Joaquim Montes, né, antes, Nelson Faquinelli, nos deu a missão do Poebras Nacional, a Poebras, certo? Que na verdade, a Casa do Poeta Brasileiro. E nós fundamos a Casa do Poeta Brasileiro no Espírito Santo, certo? Foi fundado, tem a ata de fundação, em 1990, temos aqui a ata de fundação registrada em cartório, tudo direitinho. E o que acontece? O mandato está se extinguindo. Com a pandemia foi prejudicado. Então nós temos que fazer amanhã a eleição e posta a nova diretoria desse movimento poético nacional. Aí o que acontece? Eu preciso de um presidente na Grande Vitória que faça o cafezinho poético. Cafezinho poético, uma vez por mês um cafezinho poético. É isso, estou precisando de um presidente. Se alguém que mora na Grande Vitória quiser se apresentar para ser presidente, é o cafezinho poético a missão. Então, todo mês tem que ter um cafezinho poético, uma reunião com os poetas, declamando poesia e tudo mais. Essa é a missão do movimento poético. E amanhã também nós temos a Sociedade de Cultura Latina.
A doutora Magnólia já está vendo aí, nós vamos ter a eleição e posta nova diretoria, está lá no programa aqui, ó. Quem tem esse programa aqui já viu, está lá, Sociedade Cultura Latina amanhã também. Então a gente já quer ter uma chapa já formada, certo? E precisamos, aí sim, precisamos constituir, sabe, Fonseca, professora Gata, precisamos de uma diretoria da Sociedade Cultura Latina aqui, de Santa Maria de Jetibá. Que aí a gente já dá posse amanhã também. Um presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro, só 4 pessoas, tá bom? Mais uma entidade aí, tá? Muito bem. Sociedade de Cultura Latina costuma ter os encontros nacionais. O último que nós fomos foi em São Luís, depois de São Luís foi em Portugal, entendeu? Foi em Portugal, lá na sua terra. Magnólia, inclusive, foi representando a Sociedade de Cultura Latina do Espírito Santo. E aí é o seguinte, está previsto um encontro nacional no Rio de Janeiro, né? A Dirleci Aragão Adler, lá de São Luís do Maranhão, é presidente nacional da Sociedade de Cultura Latina. Dado esses recados, vou continuar, passar aqui para a Margarete. Doutora Margarete vai continuar. Eu gostaria que a Diomedes viesse até aqui. Diomedes, por favor. Por favor, vem até aqui. Vou pedir a Diomedes que fale hoje sobre o nosso passeio, Sítio Tour. Como é que ela achou, o que ela sentiu nesse passeio Sítios Tour. Diomedes, que é a nossa madrinha aqui, e amanhã vai tomar posse na nossa academia. Amanhã é dia de posse, amanhã à noite. O que eu senti? Que equipe maravilhosa, vou te falar, lidar com imortais é outra coisa, não é verdade? Olha, pela manhã, né, o primeiro passeio foi na residência, né, na propriedade da Luciene Gosler, que é a irmã da Graça. É sua irmã, né, Graça? Tivemos a satisfação, o prazer de estar lá com seu pai, né? E a sua irmã, que maravilha! Adorei, tudo igual a gente e Ancami. Amei! Amei encontrar com os italianos. São os italianos no meio dos pomeranos, que aqui é a capital, né, nacional dos pomeranos, da Pomerânia. Então, estamos aqui meio perdidos aqui no meio dos pomeranos, né, Graça? Mas foi muito gostoso, lá provamos vinhos, licores, e quem quis trazer para casa, podemos adquirir, comprar, né, os produtos que eles confeccionam lá, são produtos artesanais. Depois visitamos uma granja aqui de Santa Maria, né, capital nacional do ovo, Santa Maria de Jetibá. Então não podia permitir que os imortais acadêmicos participando desse congresso voltassem para casa sem conhecer uma granja. Foi uma granja pequena, né? 300 a capacidade dessa granja, que é a granja do meu filho, né? São 350 mil aves, quando está completa, né? A lotação completa. E essa produção ela é toda levada ao Rio de Janeiro. É rápido, botou o ovo, caiu no cesto, põe na caixa, bota no caminhão e parte para o Rio de Janeiro. E a gente, assim, eu fiquei muito feliz de sentir, né, de vocês o sentimento, né, colocaram para a gente que gostaram muito, que acharam, assim, super organizado. Realmente, modéstia à parte, o Carlinhos, ele é muito organizadinho. Muito obrigada. Salve de palmas para a Magnólia. Já está trocando. Uma salva de palmas para a Diomedes, nossa madrinha, tá? Agora eu não sei porquê, a Diomedes foi lá com conversinha lá com a Evelyn, né? A Evelyn, a veterinária, o Diomedes. Emily, a Emily. Foi lá no ouvidinho da Emily, sabe você? Parece que eles olharam assim, viram aquele monte de velho. Aí foi lá na Emily e falou assim: Emily, vai dar nada de graça não? Aí deram umas caixinhas de ovo de codorna para aquele monte de velho.
Maravilhosa, muito bom, foi excelente. Passei, quem não foi, perdeu, tem que ir da próxima vez. Já estamos programando de vir aqui. É janeiro ou fevereiro, Magnólia? Que vai ter a programação cultural aqui. É janeiro? Não, é fevereiro, eu acho, né, Diomedes? Eu acho que é fevereiro a programação que vai ter. Janeiro. Janeiro ou fevereiro a gente vem nos dois. Por via das lutas a gente vem em janeiro e vem em fevereiro também. Vamos dar início, gente, ao início das palestras. Nós só vamos, como a gente está com o horário muito apertado, e depois em seguida vai ter ainda a batalha de rimas, depois às 19 horas a seresta. Não, né? Tá. Então, como a gente está com o horário muito apertado, nós vamos pedir aos palestrantes que, por gentileza, tentem limitar o tempo em 10 minutos, para a gente não se estender muito, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Fica muito apertado, a gente entende, mas infelizmente não tem jeito. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a 20 de novembro, a escritora Ileia de Castro falará sobre André Rebouças e Luiz Gama. Uma salva de palmas, gente. Boa tarde a todos. Eu primeiro tenho que agradecer ao Clério, agradecer à Academia de Trovadores, o convite para estar aqui hoje falando um pouquinho sobre Luiz Gama e André Rebouças, que foi minha dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo. Bom, eu fiz alguns slides e eles vão passando enquanto eu vou falando, né? Porque são duas personalidades. Nós temos, na época que eu fiz, eu também tinha esse senso comum de que na época do Império todo negro era escravo. Não necessariamente. Então nós vamos conhecer duas personalidades que eu vou tentar falar o mais rápido possível. Que a primeira é Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Luiz Gonzaga, ele se dizia Orfeu de Carapinha. Ele escreveu Trovas Burlescas, o único livro que ele escreveu, e como aqui é um congresso de trovadores, né? Depois eu quero ler uma trova de Luiz Gama. Luiz Gama, ele nasceu em Salvador em 1830 e faleceu em São Paulo em 1882. Ele era filho de negra livre, Luísa Maim, e pai de origem portuguesa, branco. A fonte da vida de Luiz Gama é uma carta que ele deixou para o escritor paulista Lúcio de Mendonça. E nessa carta ele fala que o pai dele era branco, coloca entre aspas, era fidalgo, e ele diz que branco, que ele não pode afirmar nada com relação às cores humanas. Né? Ele era muito satírico e humorista. Dos 8 aos 17, ele trabalhou para o seu senhor em São Paulo, como escravo de ganho. O que é escravo de ganho? A prefeitura precisava de alguém para fazer calçamento na rua. Aí anunciava, o senhor mandava o seu escravo e recebia o salário. E com isso ele trabalhou em algumas escolas. E
ele era muito observador, trabalhava na limpeza de escola, sabe? E observando, ele se interessou pelas letras, queria aprender a ler e escrever. Um estudante foi morar na casa do senhor dele e ajudou a ele a se alfabetizar. A partir da alfabetização, ele, com 17 anos, se alistou na Força Pública. Força Pública que mais tarde vai ser a Polícia Militar, né? Então, na época, era Força Pública e provou ser um homem livre. Não? Ele trabalhava como policial, né, soldado, e ainda como ordenança em escritórios. Com isso, ele tinha acesso a livros, e ele lia, e era estudioso, trabalhava em 2, 3 lugares e estudava. E a partir dos seus estudos autodidatas, ele compreendeu a lógica filosófica da doutrina jurídica e passou a trabalhar como rábula, que é o advogado sem diploma de curso superior, porque a Academia de Direito de São Paulo não aceitava negros para estudar na academia. Tá? Além de advogado de rábula, ele era jornalista e escritor. Ele utilizava o estudo das leis para libertar, dentro das leis, vários escravos. Tanto que tem um relato do Raul Pompeia, do enterro dele, que parou a cidade de São Paulo, de tanta gente e de tantos ex-escravos que ele conseguiu, através de compra de alforria, de campanhas por dinheiro e de diversas maneiras jurídicas, libertar. Tá? Gama era republicano, mas no Congresso de Itu, em 1873, ele não fez parte do Partido Republicano. Por quê? Porque o Partido Republicano não tirou como ponto de seu programa a abolição da escravidão. Então, ele, apesar de defender as ideias republicanas, ele não pertenceu ao Partido Republicano. E escrevia para pequenos jornais humoristas, tá? Entre eles o Diabo Coxo, o Cabrião. O Diabo Coxo ficou 8 meses, de 1864 a 1865. No Cabrião ele escreveu com o codinome Barrabás. No Coraci ele escreveu em 1875. E no Polichinelo ele escreveu sobre o codinome Caifás. Tá? Então, esses jornais tinham uma circulação curta em São Paulo e eram humoristas, vamos dizer assim. O Cabrião tinha como subtítulo: a única coisa boa no mundo sou eu, e ainda não tenho muita certeza. Ou seja, era um jornal crítico e humorista. E ele falava, ele era considerado radical no abolicionismo, e ele falava que todo escravo que mata o seu senhor, sob que circunstância for, mata em legítima defesa. Então, ele
ele não viu a liberdade, né? Não viu a abolição, morreu antes da abolição, mas as suas ideias, ele era da maçonaria também em São Paulo, e as suas ideias e as suas defesas foram importantes na luta abolicionista na cidade de São Paulo. Tá? Agora, ao contrário, aí eu coloquei uma foto do Diabo Coxo, a capa. Do lado de cá tem uma foto do Gabrião, também a capa do jornal, ambos do século XIX. Pode passar. Agora, já tem outro negro, que é a origem completamente diferente, as posições completamente diferentes do Luiz Gama. André Rebouças. Todo mundo já ouviu falar do Túlio Rebouças, no Rio de Janeiro. André e Antônio eram os irmãos Rebouças. Gaspar Pereira Rebouças, no final do século XVIII, chega em Salvador e casa com uma negra, alforriada. E eles tiveram 9 filhos, 4 homens e 5 mulheres. As 5 mulheres a gente não consegue achar nenhuma referência. Os 4 homens, o Gaspar era alfaiate e colocou todos para estudar. O José foi estudar na Europa, tanto o José como o Maurício. O José virou maestro da Orquestra de Salvador e Maurício, catedrático da Faculdade de Medicina da Bahia. O terceiro, Manuel, virou funcionário da administração pública na Bahia. E Antônio, que era o pai do André, ele mudou-se para Cachoeiro, no Recôncavo. E a gente sabe da Guerra da Independência. A independência na Bahia teve uma guerra mesmo, luta armada para se libertar de Portugal. E nessa luta, o Antônio se destacou. Em 1823, quando Dom Pedro I chegou na Bahia, condecorou o pai de André Rebouças. André Rebouças nasceu em 1838. Então, o pai condecorado, depois o pai vira deputado provincial, tá? E muda a família para o Rio de Janeiro e bota os filhos para estudar, a exemplo do pai dele, tá? E André e Antônio vão para a escola central, que é a escola do Exército. Primeiro eles se alistam e, como soldados, eles vão para a escola central do Exército para se formar em engenharia. Hoje é o Instituto Militar de Engenharia, né? Em 1860, eles conseguem uma licença para estudar na Europa. Então, eles percorrem principalmente a França e a Inglaterra, as obras de portos, de indústrias, para ver como estava a engenharia, para aprender a engenharia nesses países. André ficou como engenheiro militar até 1866 e trabalhou muito no Exército e fazia muitos projetos. Ele criava companhias privadas